Graça e paz, meus amados. Gostaria de estudar com os amados hoje alguns versículos do capítulo 14 do Evangelho de João. O primeiro versículo do capítulo 14 do Evangelho de João diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. E agora em diante, o Senhor Jesus vai nos mostrar por que nós devemos crer nele, por que nós devemos não ter o nosso coração perturbado e devemos confiar nele. Mas antes, gostaria de pensar com os amados a respeito das grandes inquietações que naturalmente surgem nas nossas vidas. Nós temos vivido tempos, talvez seja também pela multiplicidade das informações tão acessíveis, das notícias que chegam a cada instante, a cada minuto, vão chegando notícias do mundo todo, e geralmente as notícias que são publicadas são as lutas, as dificuldades, as tragédias, os grandes acidentes. Enfim, tudo isso nos traz grande inquietação. Temos vivido um tempo de dificuldade, é verdade. Temos vivido um tempo de muitas mudanças. E essas mudanças, como toda mudança, gera inquietação. No texto que nós lemos, os discípulos estavam vivendo um tempo também de mudanças. Que mudanças eram essas? O Senhor Jesus havia já estado com eles aproximadamente 3 anos, talvez 3 anos e meio, que foi o tempo do ministério de Jesus aqui neste mundo. Quando ele veio, se encarnou e a partir dos 30 anos ele iniciou a pregação do Evangelho. E nesse ato dele iniciar o seu ministério, ele convidou pessoas para estar com eles, que são os seus discípulos. Formou dentro dos seus discípulos aqueles que são chamados apóstolos, que seriam depois enviados para a efetivação e edificação da igreja do Senhor Jesus por toda a face da terra. Mas nesse momento, esses homens, esses discípulos, amados de Jesus e que amavam o Senhor Jesus, estavam sendo alertados e avisados por Jesus que dali a poucos dias Jesus seria preso, seria julgado de forma injusta, e mais, dentro desse julgamento fraudulento, injusto que Jesus seria submetido, Jesus também informa já o veredito desse julgamento. Ele seria condenado, seria entregue para ser crucificado e viria dar a sua vida ali naquela cruz no qual ele seria crucificado. Mas que seus discípulos se alegrassem, não perdessem a esperança que no terceiro dia após a sua morte ele ressuscitaria. Só que era muita informação para os discípulos. Os discípulos não conseguiam entender isso. Hoje, passado 2000 anos, nós conseguimos, temos a Bíblia, nós entendemos com muito mais clareza. Mas eles que estavam vivendo o momento da dificuldade, o momento da transição, o momento da expectativa da partida de Jesus, e eles tinham talvez sonhos diferentes de Jesus não partir, de estabelecer um reino aqui visível, e de repente Jesus chega e diz: olha, eu vou ter que ir embora, vai acontecer isso comigo, mas não se turbe o vosso coração. E Jesus então, vendo a necessidade de consolar, confortar os seus discípulos, ele sai à parte com eles. Ele os chama para um lugar particular, longe das multidões, longe da agitação, para confortar os seus discípulos. E aqui, querido, nós temos algo maravilhoso a respeito do nosso Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele ama a todos, é verdade. O Senhor Jesus ama todas as pessoas. O desejo de Jesus é salvar a todas as pessoas. O desejo de Jesus é trazer todos para perto de si. Porém, nem todos aceitam a mensagem do Evangelho. Nem todos se submetem ao senhorio de Jesus Cristo. Nem todos querem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Mas para aqueles que recebem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, o Senhor Jesus reserva um carinho, um cuidado especial. Ele tem zelo, ele tem amor, ele tem carinho especial para com estes seus discípulos, aqueles que o recebem como Senhor e Salvador. E esses recebem dessa proposta amorosa de Jesus consolo e conforto. Da mesma maneira, isso se aplica a nós
que amamos o Senhor Jesus, que desejamos seguir o Senhor Jesus e tê-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Mas, apesar disso tudo, nós ainda continuamos no mundo e ainda continuamos sendo abalados muitas vezes com as notícias que nos abalam, que nos trazem inquietação. É a enfermidade, é a possibilidade de perdermos o emprego, são as mudanças da política, são as intempéries do clima, são tantas coisas que vêm tentar tirar a nossa paz, a nossa tranquilidade. Por isso, nada melhor do que olhar para a palavra de Deus e ver o que Jesus tem para nos confortar e nos fortalecer e nos ajudar a atravessar tempos tumultuosos, turbulentos, os quais nós estamos passando. É isso que eu gostaria de estudar de forma bem objetiva com o amado nesse instante. Muito bem, conforme nós falamos, o que trouxe essa perturbação no coração dos discípulos foi a expectativa da partida de Jesus. Então Jesus olha para eles e diz: não se turbe o vosso coração, não fiquem abalados, não fiquem perturbados. E aí ele passa então a apresentar para os seus discípulos a razão pela qual eles não deveriam ficar perturbados. E a primeira razão está no verso 2. Ele vai dizer: na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fola, eu vou-la teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Portanto, quando aqueles discípulos, conforme nós já dissemos, tinham uma expectativa de Jesus permanecer com eles, montar, constituir um reino visível aqui neste mundo, e de repente eles entendem e são ali orientados, alertados para Jesus, dizendo, quando Jesus diz para eles que ele iria partir e que o reino dele é um reino espiritual. E aqueles discípulos, então, cheios de dúvidas, recebem essa primeira palavra, essa primeira promessa, essa primeira palavra de conforto, dizendo: olha, eu estou indo, mas estou indo com um objetivo: vou preparar lugar para vocês. Queridos, algo que nós nunca devemos nos esquecer, servos e servas do Senhor Jesus. Nós temos esperança por meio de Jesus. E essa certeza de que nós não estamos abandonados, que nós não estamos sem um objetivo, sem um caminhar com um lugar, com um destino estabelecido, nunca deve perturbar a nossa vida. A perturbação de nós acharmos que não temos propósito na nossa vida. Nós caminhamos para as mansões celestiais, nós caminhamos para a cidade celestial, nós caminhamos para um lugar que está sendo preparado pelo nosso Senhor Jesus para cada um de nós, servos e servas do Senhor. O Senhor tem nos prometido isso é uma promessa maravilhosa. Por mais que a vida aqui seja difícil, por mais que a vida seja muitas vezes tumultuosa, nós temos a esperança e a certeza que um dia nós vamos estar num lugar preparado pelo Senhor, aonde a dor, o choro, a dificuldade não nos alcançará, pois o Senhor tem nos preparado algo para nós, junto com Ele. A segunda promessa que nós encontramos nesse texto está no versículo 3. Depois que ele fala que o objetivo dele ir à frente dos seus discípulos era para preparar o lugar, ele diz: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei para vos receber para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Aqui nós temos uma promessa maravilhosa do próprio Senhor Jesus, empenha a sua palavra dizendo: eu vou, tenho propósito para me ir, vou preparar lugar para vocês, e quando tiver tudo preparado, eu volto para vos receber, eu venho buscar vocês. A promessa do retorno de Jesus, a promessa da vinda do Senhor Jesus para buscar a sua igreja, buscar aqueles que assumiram um compromisso com Ele, é uma promessa que tem acompanhado, que tem confortado o coração da igreja ao longo dos séculos. Nós temos essa certeza de que o Senhor tem preparado um lugar para nós e Ele vem nos buscar. A própria palavra de Deus, lá na carta de Pedro, fala que muitas pessoas, quando ouvem essa promessa do Senhor, essa certeza, essa segurança,
né, que o crente tem a respeito da volta de Cristo, muitos dizem, mas está demorando, né? Quanto tempo faz? Querido, primeira coisa que nós temos que entender, ninguém espera, como alguns dizem, já tem 2000 anos que ele foi embora, vocês ainda estão esperando? Ninguém espera a volta de Cristo mais do que uma geração, não é verdade? No final dessa vida aqui, nós vamos partir, nós vamos embora, ninguém vai ficar para a semente. Mas se até a nossa partida o Senhor não estiver voltado, não tiver voltado para nos levar, nós iremos encontrar com Ele. A partir do momento que o crente, a pessoa que tem compromisso com o Senhor, que recebeu Jesus como Senhor e Salvador, fecha seus olhos ou literalmente morre aqui nesse mundo, ele é recebido nos céus, nesse lugar preparado pelo Senhor. Promessa do Senhor Jesus. Portanto, nós temos a esperança de um dia, ainda vivos, em sermos recebidos pelo Senhor, ao vê-lo retornando para buscar a sua igreja, para buscar aqueles que o receberam como Senhor e Salvador. Isso é promessa do Senhor. Isso não é fantasia, isso é realidade. Cristo voltará. Nós temos visto em muitos lugares as pessoas dizendo, Cristo está breve, Cristo em breve voltará, Cristo retornará. E isso é um fato. Nós não temos o direito, o próprio Senhor Jesus diz, de marcar a data. Isso é problema dele, não nosso. Mas nós temos a certeza que nós não estamos abandonados nesse mundo. Nós não estamos esquecidos nesse mundo. O Senhor tem plano, projeto, lugar e vai nos levar para estar eternamente com Ele. Uma outra promessa linda, enquanto nós aguardamos, que nos ajuda a viver esse tempo enquanto nós aguardamos a concretização dessas duas primeiras promessas, está no verso 14, quando ele diz, se me pedires alguma coisa, em meu nome eu farei. Aqui é claro que Jesus está falando das orações. Jesus promete ouvir o nosso clamor, ouvir as nossas orações, que é uma promessa maravilhosa, porque Cristo está ausente fisicamente, mas a sua presença espiritual está entre nós. Cristo jamais nos abandona e Ele ouve, Ele conhece as nossas realidades, Ele conhece as nossas dores, os nossos sofrimentos, os nossos medos, Ele conhece as nossas alegrias, Ele conhece aquilo que motiva o nosso coração e Ele participa da nossa vida. O Senhor Jesus, Ele está atento à oração do seu povo. Se me pedires alguma coisa, em meu nome eu farei. Aqui há um pequeno parênteses. O Senhor Jesus não está nos dando um cheque em branco, o qual nós podemos preencher do jeito que nós gostaríamos ou que desejamos. Claro que não. Mas o Senhor ouve as nossas orações. Ele sabe aquilo que nós precisamos. Da mesma maneira que um pai que tem uma criança e não vai dar tudo o que ele pede, mas vai dar aquilo que ele precisa, daquilo que ele necessita, daquilo que é melhor para o seu filho, Cristo também age assim conosco. Aqui não há nenhuma validação para você exigir, pedir uma infinidade de coisas materiais para o Senhor. Ele nos dá segundo a sua vontade. A promessa aqui é que Ele ouve as nossas orações. Ele conhece a intenção do nosso coração. Ele conhece, Ele ouve, nós podemos conversar com Ele, nós podemos dialogar com Ele, nós podemos lançar sobre Ele, como diz a própria palavra de Deus, toda a nossa angústia, todo o nosso sofrimento, porque Ele está ouvindo, Ele está atento. Promessa do Senhor para as nossas vidas. Então Ele promete que está preparando um lugar para nós. Ele promete que vem nos buscar. Ele promete que enquanto isso, Ele ouve e está atento às nossas orações, ao nosso diálogo, assim podemos dizer. Uma outra promessa do Senhor, que temos várias, nós vamos ser mais objetivos, vamos para o verso 18 do capítulo 14 do Evangelho de João. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós mesmos. Aquilo que nós acabamos de dizer. Porque Ele ouve as nossas orações e agora aqui Ele fala com todas as letras, assim podemos dizer. Ele não nos deixou abandonados aqui.
não é um pai que morreu e não conhece a realidade do seu filho porque partiu para o outro lado, né? E deixou a sua família abandonada. O Senhor Jesus não nos abandonou. O Senhor Jesus é presente com a sua igreja. O Senhor Jesus nos conforta. O Senhor Jesus nos fortalece. O Senhor Jesus nos ensina. O Senhor Jesus cuida de nós. Ele é um Deus presente. Ele é presente. Somente aqueles que têm compromisso com o Senhor Jesus pode de fato garantir, ratificar e dizer: isso é verdadeiro. Como o Senhor se faz presente nas nossas vidas. E é interessante que essa promessa da presença dele, ele vai repetir no final dos evangelhos. Ele vai dizer que eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso é uma segurança que o crente tem. Isso é uma segurança que aquele que tem um compromisso com o Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus tem compromisso conosco. O Senhor Jesus tem um compromisso da sua presença, nos sustentando, nos confortando. Eu gosto muito de um texto de Isaías 46, que nos fala que o Senhor é o Deus que está conosco, é um Deus que conhece as nossas lutas e que nos leva nos seus braços. Isso é a presença do Senhor no nosso meio. Uma outra promessa linda, maravilhosa que nós encontramos nesse texto, que conforta e não deixa o nosso coração perturbar diante das realidades que surgem na nossa vida, está no próximo versículo 19, que diz: ainda por um pouco e o mundo não me verá mais, vós porém me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Não somente nesse versículo, mas em vários outros textos da palavra do Senhor, o Senhor Jesus promete vida, vida eterna. É interessante que na nossa gramática portuguesa, a gente fala vida é vida, mas no grego tem duas palavras específicas para descrever vida. Por que duas palavras? Porque na realidade existem dois tipos de vida. E lá vamos entender um pouquinho. A vida que nós herdamos, que nós recebemos dos nossos pais, no grego é bios, né? Daí vem biologia, né? O estudo da vida dos seres. Então, bios, a vida gerada, a vida adquirida. Mas o grego, a gramática grega, tem também uma outra palavra para definir vida, que é zoé. Zoé é a vida concedida por Deus. É a vida eterna, é a vida que não tem fim. E quando o Senhor Jesus fala a respeito da vida que Ele dá àqueles que o recebem como Senhor e Salvador, Ele não fala que vai nos dar uma vida bios, que nós recebemos dos nossos pais, tem uma duração desse mundo e um dia acaba, quando a morte vem nos visitar. Mas a vida que o Senhor Jesus promete a nós, pois Ele é o autor da vida, é a vida eterna, é a vida zoé, a vida que permanece eternamente. Isso é maravilhoso, queridos, porque nós, seres humanos, quando no projeto original do Senhor, nós fomos criados para viver, não para morrer. O que traz morte, o que traz esse sofrimento é o pecado. Mas o Senhor Jesus veio para resolver o problema do pecado, para pagar o preço do pecado. Por isso que Ele teve que morrer na cruz do Calvário, né? Deu a sua vida no nosso lugar. O seu sangue, a sua vida foi derramada e Ele tomou a nossa condenação para que nós pudéssemos ter vida. E Ele vive, Ele venceu a morte, e essa vitória do Senhor Ele promete a cada um daqueles que o recebem como Senhor e Salvador. Tendo uma promessa dessa, quais são as dificuldades que podem tirar a nossa paz, a nossa tranquilidade aqui nesse mundo? Por mais que seja difícil, por mais até mesmo que nós recebamos um diagnóstico dizendo: olha, a sua vida chegou ao fim, não tem mais jeito, você tem mais alguns dias. Mas se nós temos essa certeza, sabemos que essa vida aqui, de fato, bios, ninguém assegura. Mas a vida que Cristo nos dá, que é a zoé, permanece eternamente. E esse versículo 19 nos mostra isso. E a última promessa que eu gostaria de compartilhar com os amados está no verso 21, que diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também
o amarei e me manifestarei a ele. Queridos, pensemos um pouquinho. O Senhor Jesus fala para aqueles discípulos assustados diante de tantas mudanças. Ele fala também conosco, assustados com tantas mudanças, com tantas transformações. A gente olha para frente e não tem, puxa vida, parece que eu não consigo enxergar uma luz lá para frente, com tanta coisa acontecendo no mundo. Mas o Senhor Jesus fala, olha, esse mundo é complicado, mas eu estou preparando um lugar novo para você. Isso é maravilhoso. Ele fala e promete que vem nos buscar para nos levar para esse lugar que Ele está preparando. Ele fala que ouve, que interage conosco, nos fortalece, nos ensina, nos cuida, nos ajuda, nos consola através de ouvir as nossas orações. Podemos ter conversa, diálogo. Ele promete que a sua presença espiritual aqui, interagindo, cuidando, ouvindo, estará sempre conosco. Depois, ele promete vida eterna, uma vida que não tem fim. Mas tudo isso, com certeza, é extremamente maravilhoso, não é verdade? Como isso é maravilhoso. Mas essa última promessa, ela vem como que coroar todas essas outras promessas. O que Jesus está dizendo? Que Ele dá um lugar para nós porque Ele nos ama. Ele vem nos buscar porque Ele nos ama. Ele ouve as nossas orações porque Ele nos ama. Ele nos dá vida porque Ele nos ama. Ele permanece conosco porque Ele nos ama. E Ele vai nos levar para estar com Ele porque Ele nos ama. Queridos, como é maravilhoso nós pensarmos no amor de Jesus. A palavra do Senhor nos fala que Deus prova o seu amor pelo fato, o seu amor por nós, pelo fato de Ele ter nos dado Cristo Jesus. E Cristo veio a este mundo com esse propósito. Mas é um propósito de amor. Como é maravilhoso nós sentimos que somos amados. É interessante que tem muitas pessoas que tentam comprar com presentes, né, com dinheiro, com coisas, o amor, o carinho e a atenção, né, de outra pessoa. Muitos pais mesmos acham que através de dando muito presente para os filhos, né, é suficiente. Mas que a criança, o ser humano, eu e você, o mais nós precisamos é de amor, é sermos amados, é sermos compreendidos, é sentirmos protegidos, é nos sentirmos acolhidos. E essa promessa o Senhor nos dá. Ele faz tudo isso por amor. Queridos, mas para nós terminarmos essa nossa objetiva meditação, Ele também nos fala que nós devemos amar o Senhor. Nós devemos desejar a companhia dEle, desejar o sustento dEle, desejar a vida dEle, desejar o amor dEle, desejar o cuidado dEle, não simplesmente por um interesse. Não simplesmente porque Ele é Deus. Não é simplesmente porque eu tenho alguém poderoso comigo. Mas é porque eu amo o Senhor. Nós devemos amar o Senhor. Nós devemos amar a Deus em resposta ao amor que Ele nos dá. E é por isso, querido, que aqueles que amam o Senhor, Ele vai, da mesma maneira que você ama, você tem alguém que você ama, você quer agradar, você quer cuidar de tal maneira que você não quer ofender essa pessoa, fazer nada que desagrade. E tudo aquilo que você sabe que ofende a pessoa que você ama, você naturalmente você abre mão. E é dessa maneira que muitos não têm entendido que o Senhor nos ama, mas Ele espera, no mínimo, que nós o amemos. E quando nós amamos a Ele, nós fazemos o quê? O texto é bem claro. Aquele que me ama, guarda os seus mandamentos. A maior prova que nós podemos demonstrar para Cristo, que nos dá tantas provas do seu cuidado, do seu zelo, do seu amor para conosco, é nós guardarmos os seus mandamentos. O que é guardar os mandamentos do Senhor? É obedecê-lo. Agora, para guardar, para obedecer, você tem que conhecer. Você tem que estudar a palavra de Deus,
você tem que frequentar uma igreja que estude a palavra do Senhor, você tem que ter intimidade com o Senhor, você tem que gastar tempo, né, conversando com Ele, para que Ele se revele a você e você tenha disposição em obedecer o Senhor. Tem certas coisas que o Senhor vai pedir para nós que, por causa da nossa natureza pecaminosa, vai ser difícil. Tem certas coisas que a nossa natureza pecaminosa deseja fazer, mas o Senhor vai dizer, olha, isso é morte, não faça isso, você não pode fazer isso. E nós vamos, por amor, abrir mão daquilo. Não por querer ganhar as promessas de Deus. Veja que todas as promessas o Senhor já nos deu. E o amor que nós temos, a obediência aos seus mandamentos, o conhecer, tudo isso é resposta ao grande amor que o Senhor já tem nos dado. E a pergunta que eu te faço, primeiro, como é que está o seu coração diante de tantas turbulências, de tantas incertezas? Se você está turbado, perturbado, eu quero te convidar a você se voltar para o Senhor. Você abrir o seu coração e dizer, Senhor, eu preciso do Senhor. Eu preciso conhecer o Senhor, eu preciso ser sustentado pelo Senhor. Segunda pergunta que eu quero fazer para você. Você que já frequenta uma igreja, já afirma que você é cristão, que você tem compromisso com o Senhor. Você tem se esmerado em gastar tempo com o Senhor? A sua agenda corrida, você tem um tempo para você estar com o Senhor a sós. Você tem a consciência de que Ele está presente contigo em todos os instantes. E diante da santidade, da grandiosidade da presença do Senhor, você tem tido a consciência de obedecê-lo e conhecer os seus mandamentos. E terceira pergunta, você de fato ama Jesus, meu amado? Jesus é importante para você? De que em tamanho, intensidade, Jesus é importante para você? O Senhor nos manda, o Senhor nos ordena nos seus mandamentos que nós devemos amar o Senhor acima de qualquer coisa, acima da nossa vontade, acima dos nossos desejos, acima dos nossos sonhos, acima do nosso cônjuge, acima do dinheiro, acima dos nossos filhos, acima de qualquer coisa. O nosso amor tem que ser colocado em primeiro lugar à disposição do Senhor Jesus. Temos amado assim? Eu sei que não é fácil, mas até nisso, se nós clamarmos, não é essa a promessa do Senhor, né? Se me pedires alguma coisa, em meu nome eu farei. Querido, o melhor pedido que nós podemos fazer para o Senhor é: ensina-me a te amar, Senhor. Me ensine a obedecer os seus mandamentos. Me ensine a enxergar e a confiar no Senhor. A entregar a minha vida plena, totalmente ao Senhor. E o Senhor vai te ouvir. E o Senhor vai te sustentar. Não se turbe o vosso coração, meu amado. Cristo está no controle. Cristo tem os seus reservados. Essa palavra que nós lemos do Evangelho, capítulo 14 do Evangelho de João, até o capítulo 17, é uma conversa íntima de Jesus só com os seus. Vale a pena ter um compromisso com o Senhor, porque o Senhor tem um compromisso eterno, real, verdadeiro conosco. Que Deus nos ajude, que Deus te ajude, que Deus nos fortaleça a nos assegurarmos das promessas do Senhor. Que Deus nos ajude a amar o Senhor. Que Deus nos ajude a obedecermos, a conhecermos e a obedecermos os mandamentos do Senhor. Meu querido, tenha uma ótima semana. Deus te abençoe, você e a sua família.